Olá, mais uma vez estamos aqui para o nosso encontro sobre a Palavra de Deus. Convidamos você que já participa do nosso canal a acompanhar sempre os nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, divulgue se você entende que seja importante para alguém e juntos vamos crescendo no conhecimento da Palavra de Deus e crescendo também na nossa fé. Hoje vamos falar um pouco sobre a história dos patriarcas, não é isso? Semana passada já falamos um pouco daquele panorama geográfico sobre as regiões que influenciaram a Bíblia. Hoje vamos falar de alguns aspectos que deram origem à história dos patriarcas e como esse povo interpretou este mesmo acontecimento, essa mesma história e que depois, mais lá para frente, vai dar origem então aos livros da Bíblia. Então não deixe de assistir. Continuando então os nossos encontros sobre as Sagradas Escrituras, convido você a rezar conosco para que a sabedoria de Deus, a graça de Deus nos auxilie nas nossas fraquezas e limitações e a gente possa crescer juntos na fé. Rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos amigos aqui do canal Crescer na Fé, nós começamos o estudo sobre a Palavra de Deus. Você pode estar estranhando um pouquinho porque nós, antes de falarmos da palavra, ainda não entramos exatamente nos livros sagrados. Mas é bom que você entenda algo muito importante quando queremos não só ler, mas entender um pouco o processo de elaboração das Sagradas Escrituras. E é disso que vamos falar também no encontro de hoje. No encontro passado, demos uma olhada naquilo que nós chamamos a Crescente Fértil, aquela grande região que abarcava ou falava a respeito das três grandes regiões que vão influenciar diretamente a mentalidade do povo que depois formará as Sagradas Escrituras. Falamos da Mesopotâmia, uma região rica em águas, pelo menos, onde temos vários rios e onde a Bíblia, inclusive, talvez, de uma certa maneira, você pode ter percebido, ela vai falar desta região como o lugar do Éden, onde essa região é formada entre os rios Tigre e Eufrates, ou seja, aliás, Mesopotâmia quer dizer isso, não é? Uma região entre rios. Falamos também já sobre o Egito, uma região também que tem a sua importância a partir do delta do Nilo, da fertilidade daquela terra, uma região ensolarada, e isso, de uma certa maneira, vai também influenciar a forma daquele povo se relacionar com a sua divindade. E, no meio disso tudo, uma terceira região, vamos ter ali a Palestina ou terra de Canaã, não é? Ou então, como nós vamos depois também conhecer, como a terra de Israel, o povo de Deus, tá certo? Então falamos um pouco disso para mostrar o quanto a geografia e as condições sociopolíticas e geográficas influenciam na formação também dos povos. E hoje nós vamos falar como se deu o início, a partir do quê? A partir do entendimento que esse povo teve da sua própria história. Então, o primeiro ponto que gostaríamos de abordar no encontro de hoje é
que nós possamos ter a visão, como nós vamos às Sagradas Escrituras. Existe uma frase muito comum quando nós vamos aos manuais, aos livros que falam sobre as Sagradas Escrituras ou a Bíblia, que é a seguinte: antes do livro, a vida. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a Bíblia, ela não é um livro que busca escrever os fatos tal como eles ocorreram e muito menos no seu exato tempo, não é? Não é uma reportagem dos fatos que foram se sucedendo. Na verdade, ela é uma herança, a herança de como um determinado povo releu a sua história ao longo da sua própria formação. Então, enquanto esse povo vai se formando, se forma juntamente com ele também o seu conteúdo, primeiramente memorial, ou seja, é uma tradição que vai sendo passado de pai para filho. E a Bíblia tem muito essa característica mesmo, porque ela tem muito a ver com a vida. Conosco também acontece algo parecido. Se nós quisermos simplesmente saber o relato de um acontecimento só sob o ponto de vista jornalístico, é só ver o jornal daquele dia. E mesmo assim, você pode ter várias versões daquele mesmo fato. Mas se quisermos ter uma compreensão maior, não só do fato, mas de toda a repercussão que aquilo vai se dar ao longo do tempo, não dá para nós fazermos isso no exato momento. O tempo, como costumamos dizer, ele é o Senhor da história. Então o tempo vai se encarregar de mostrar para este povo como a vida ela vai sendo compreendida. Por isso, quando vamos também abrindo as Sagradas Escrituras, um cuidado que precisamos ter e uma imagem que talvez nos ajude a isso é entender que eu estou entrando, que eu estou pisando numa realidade muito diferente da minha. Uma realidade que está há muitos anos, séculos, longe da minha realidade atual. É quase que entrar na casa de um estranho. Eu não sei onde as coisas estão, nem o que elas significam. Por isso, seria muito interessante que ao entrarmos dentro de uma casa, como acontece, nós somos recebidos por alguém, pelo dono da casa. E ele sim vai nos guiando por todos os lugares e nos mostrando o que cada canto daquela habitação significa e representa. Ele, inclusive, é que dispõe a mobília, por exemplo, da forma que ele melhor se sente dentro daquele ambiente e para aquela finalidade que ele quer dar para cada canto da sua casa. Portanto, ir às Sagradas Escrituras, nós precisamos também fazermos essa experiência. Primeiro, de nos sentirmos convidados por aqueles que redigiram ou por aquele povo que foi objeto exatamente dessa história, para que ele nos conte essa história. E você vai perceber algo muito interessante. Se você pôde acompanhar a recomendação ou a orientação ou a sugestão que demos no encontro passado, por onde começarmos a ler? Seguindo um pouco o roteiro que esse próprio povo fez da sua autodescoberta. E nós sugerimos a você começarmos pelo livro do Gênesis, a partir do capítulo 12, seguindo então até o seu capítulo 50. Você, se assim o fez, você leu a chamada História dos Patriarcas. Desde Abraão,
não é? Vamos seguindo até chegarmos à época de Moisés, que vai ser uma outra época já do Êxodo. Mas de 12 a 50 é chamado então a história dos patriarcas. Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante até a conhecida 12 tribos de Israel. Mas veja o que ele nos ensina. E aqui talvez nós podemos dizer que existe uma chave de leitura para a Bíblia, porque isso tem a ver com a vida. Chama a sua atenção para a forma como que José do Egito, chamado então José do Egito, ele interpretou um momento da sua vida que na verdade vai servir para nós de parâmetro como o povo utilizava-se para entender os fatos que aconteciam. Se pegarmos então o trecho lá no capítulo 45 do livro do Gênesis, no seu versículo 3 em diante, nós teremos o seguinte relato. José disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai. E seus irmãos não puderam lhe responder, pois estavam conturbados ao vê-lo. Então disse José a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. Ele disse: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos aflijais, por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Veja, interessante percebermos, e se você prestou atenção, por exemplo, na história de José, conta-nos o livro sagrado que José fora vendido como escravo para uma caravana que ia indo para o Egito por inveja dos seus irmãos. Um fato, num primeiro momento, terrivelmente embaraçoso para nós pensarmos que a descendência da fé ela vem exatamente desse tipo de pessoa, desse tipo de pessoas que podem tomar atitudes que hoje poderíamos dizer não nos cabe. Não é possível que um homem que possa ser dito faz parte da minha herança de fé possa tomar esse tipo de resolução. Não é embaraçoso? Assim como vamos encontrar várias situações embaraçosas também que a Bíblia nos relata. Veja como a abordagem é importante. Se eu olhar para as Sagradas Escrituras e achar que ali é só um livro que quer relatar a história vitoriosa na formação de um povo, isso vai me causar tremendos embaraços. Mas por que então os autores sagrados não registraram somente nas Sagradas Escrituras, porque assim ela é tida, e podemos ver por que isso é assim considerado, registraram histórias não tão edificantes assim? A resposta é até simples, porque a palavra de Deus fala de homens comuns, como eu, como você, como qualquer pessoa, que fazem a experiência de uma fé, a experiência de um Deus. E isso muitas vezes vai comportar falhas e inclusive fracassos. Para dizer o que para nós? Para dizer que a Bíblia fala da vida cotidiana. Ela fala dessa vida tal qual ela é. E o mais importante, você deve ter percebido, mais importante do que saber o relato, por isso você talvez já tenha ouvido ou lido alguma coisa
a esse respeito quando vamos falar das Sagradas Escrituras. Mais importante do que saber o que ela relata, do que ela diz, é saber o que ela quer dizer. O que ela diz, literalmente o texto vai me dizer. Mas o que ela quer dizer, somente a reflexão posterior pode nos ajudar a chegar a esse conhecimento. E por isso que esse texto de José é muito interessante. Porque aqui ele nos dá a forma, o modo como que foi sendo forjada a ideia e muito mais a experiência e a compreensão da fé no seio deste povo que depois vai gerar a Bíblia. Ele sendo vendido e ficou muitos anos no Egito, a ponto de não ser reconhecido mais pelos seus irmãos e a ponto dele mesmo não saber nem se o pai vivia ou não. No entanto, veja como José interpreta essa mesma realidade. Veja, ele diz, isso aconteceu, na verdade, Deus consegue fazer com que o curso da história chegue ao seu ponto mais desejado. Embora vocês me tenham vendido como escravo por inveja, Deus tem lá também os seus planos e os seus projetos. E aí ele, olhando por toda a sua história, ele vai perceber que um Deus estava por trás também daquele evento. Não que ele seja a causa primeira, mas ele consegue tirar de um evento, em princípio, negativo e ruim, e ele consegue reconduzir o fio da história. E assim também eu convido você a revisitar o texto de Gênesis, no capítulo 12, lá no versículo de 1 a 3, onde vai falar de como começou a história dos patriarcas. Abraão vivia na Mesopotâmia e por um determinado motivo ele saiu e começou a caminhar. Quando o povo vai olhar essa história, ele vai ver aí também a mão de Deus. Abraão saiu, por quê? Talvez por uma necessidade, como tantos outros saímos hoje. Perseguições, dificuldades, fomes, peste, guerra. Mas esses homens conseguiram perceber que nessa saída havia um chamado de Deus. E isso deu início a essa grande aventura e descoberta que depois vai ser registrada nas Sagradas Escrituras. Por isso é muito importante conhecer a história para que a gente possa compreender como esse povo a reconheceu. E assim nós vamos conhecendo melhor a própria Palavra de Deus. Esperamos você no nosso próximo encontro, porque essa história vai ser fascinante.